Olá, meus irmãos estudantes e telespectadores educativas. Encontramos novamente comigo Maria Baquita e meu colega Dilson Pinto, no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as matérias do ensino secundário. E também para todos os estudantes podem abrir esta aula no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não se esqueçam, pegue o seu telefone e escreve no YouTube Telescola. E hoje vamos aprender sobre a matéria de Biologia com o título de Regulação e Crescimento das Plantas. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora a especialista da Biologia, professora Elvia Pires. Boa aulinha para vocês! Olá, meus estudantes e telespectadores. Mais uma aula de Biologia. Na matéria do 11º ano anterior, já aprofundamos sobre transporte de metabolitos ao longo da planta. Agora, vamos conhecer como as plantas regulam o seu crescimento, germinação, floração ou frutificação. O crescimento das plantas depende de fatores bióticos, ou seja, de interações com outras plantas, animais ou micro-organismos, e depende de fatores abióticos, como temperatura, luz e disponibilidade de água. Estes fatores bióticos e abióticos controlam processos como a fotossíntese e, assim, controlam a síntese de carboidratos pela planta. Além disso, controlam também a síntese de outros compostos químicos que têm funções reguladoras. Estas moléculas reguladoras são chamadas hormonas vegetais e reguladores de crescimento e são muito importantes para o crescimento da planta. As hormonas vegetais circulam pelo corpo da planta, sobretudo pelo floema. As hormonas vegetais regulam as várias etapas do crescimento e maturação das plantas, como germinação do semente, crescimento das partes aéreas ou raízes e também o desenvolvimento das flores ou floração. As plantas também reagem aos estímulos, movimentando os seus órgãos. A estas reações chamamos tropismos. Por exemplo, a raiz cresce no sentido da gravidade da Terra. Algumas plantas inclinam os seus caules, folha ou flores para o lado em que recebem numa reação que se chama fototropismo. A produção das hormonas vegetais normalmente é estimulada por um fator externo, exemplo, germinação das plantas, envelhecimento da planta. Em geral, as hormonas vegetais são moléculas que têm as seguintes características. São sintetizadas pela planta, são eficazes em quantidade muito pequena, atuam no local onde foram produzidas ou em zonas distantes, influenciam o desenvolvimento da planta, exemplo, divisão ou diferenciação celular. Há 5 grupos principais das hormonas vegetais: as auxinas, as citocininas, as giberelinas, o etileno e o ácido abscíssico. Estas hormonas podem ter efeitos semelhantes. Quando aplicadas em conjunto, podem ter um efeito maior, ou efeito sinérgico, ou ter ação contrária, ou efeito antagônico. Colegas estudantes e telespectadores, a professora já citou 5 grupos principais
principais das hormonas vegetais. Agora vamos ver principais ações das hormonas nas plantas. Local da síntese e forma de transporte de auxinas são produzida nos meristemas que existem nas extremidades, nas flores, frutos e em sementes. Transportada na seiva floêmica. Estimula a divisão celular, estimula o alongamento celular, estimula o desenvolvimento de raízes, desenvolvimento dos frutos ou frutificação. Exemplos de funções de auxina: regula a cicatrização das feridas, influencia o fototropismo dos caules ou gravitropismo das raízes, regulando o alongamento celular, promove o enraizamento de estacas. Meus estudantes e telespectadores, já vemos a hormona auxinas com seu local de síntese, ações principais e exemplos de funções. A seguir, vamos ver a hormona citocininas. Citocininas. As citocininas estão muito relacionadas com as auxinas. Elas estimulam a divisão celular. E as citocininas são encontradas em locais onde há intensa proliferação celular, como, por exemplo, nas folhas jovens, na ponta das raízes e também nas sementes durante a germinação e em alguns frutos. Este hormônio, quando produzido, estimula então a divisão das células. A principal função da citocinina é então a divisão celular. E esses hormônios atuam junto com a auxina na dominância apical. Mas como que isso acontece? Não era a auxina que fazia a dominância apical? Sim, a auxina é responsável pela dominância apical, mas a citocinina também participa desse processo. Esses dois hormônios, na verdade, apresentam efeitos antagônicos, efeitos contrários. A auxina, que foi produzida aqui na gema apical, promove a inibição das gemas laterais, como nós já vimos na aula sobre a auxina. Então, para vocês nunca se esquecerem, a auxina promove a inibição das gemas laterais. Já as citocininas, que principalmente são provenientes das raízes, estimulam as gemas laterais. Então, ao contrário da auxina, a citocinina promove um estímulo das gemas laterais. E quando a gema apical é removida, por exemplo, durante a poda, são as citocininas que irão atuar nas gemas laterais e promover o crescimento dos ramos laterais. Então, na dominância apical, há participação de dois hormônios, as auxinas e as citocininas. E o que mais que as citocininas fazem? Bom, além da divisão celular, as citocininas também estão relacionadas com o envelhecimento vegetal. Na verdade, as citocininas retardam o envelhecimento das plantas. E você pode observar este efeito da citocinina aí na sua casa. Pegue um ramo de uma planta qualquer, pode ser, por exemplo, o ramo de uma rosa, e coloque este ramo em um recipiente contendo água. E aí observe o que vai acontecer ao longo dos dias. Ao longo dos dias, você pode observar que seu ramo irá envelhecer.
Mas por que isso acontece? Bom, ao colocar água aqui no vaso, irá acontecer a diluição das citocininas. Sem citocininas, não haverá retardo do envelhecimento e a planta envelhece. Uma prática muito comum para você conseguir fazer suas rosas durarem mais é adicionar citocinina aqui no vaso. Quando você adiciona citocinina, o envelhecimento é retardado e o ramo irá durar mais. E uma prática muito comum no comércio de plantas é pulverizar citocininas sobre as flores recém-colhidas. Isso tudo para retardar o envelhecimento dessas flores. Espero que tenham gostado dessa aula e na próxima aula vamos falar sobre o ácido abscísico. Não perca, até lá! Local de síntese e forma de transporte de citocinina são produzida nas raízes, transportada pelo xilema e em pouca quantidade pelo floema. Ações principais de citocinina são: atrasa o envelhecimento, estimula as divisões celulares, promove a formação de porções aéreas e inibe a formação de raízes, promove a germinação de sementes. Exemplos de funções de citocinina são: atrasa a queda das folhas, tal como as auxinas. As citocininas são sintetizadas quando a planta sofre uma ferida e produz tecido de cicatrização. Local de síntese de gibberelinas é produzida no caule, folhas e em embriões. As ações principais de gibberelinas são: estimula o crescimento das plantas, promove o alongamento de órgãos, interrompe a dormência de sementes. Exemplos de funções de gibberelinas é produzida em excesso quando as plantas têm pouca luz. As plantas crescem muito, mas com caules finos. O etileno é um hormônio muito interessante, porque ele é o único hormônio vegetal que é gasoso. Esse hormônio pode ser produzido em diversas partes da planta, nas folhas, no caule, e ele pode ser liberado para a atmosfera, porque é um hormônio gasoso, ou então ser transportado por difusão entre as células vegetais. E juntamente com a auxina, o etileno participa da abscisão das folhas. Vocês se lembram o que significa abscisão? Abscisão é queda. Então, o etileno estimula a queda das folhas. Esse processo de queda das folhas já foi explicado na aula de auxina. Então, se você tem alguma dúvida, reveja essa aula. Aqui é só para lembrar que, junto com a auxina, o etileno participa da queda das folhas. Mas a função mais importante do etileno está relacionada com o amadurecimento dos frutos. O etileno é capaz de promover um amadurecimento de vários frutos. E provavelmente você já deve ter visto essa função de amadurecimento do etileno. Por exemplo, você já pegou algumas bananas verdes e cobriu essa banana com um jornal? Por que você fez isso? Bom, existe uma explicação para isso, e essa explicação está relacionada com o etileno. As bananas verdes produzem o etileno, que é um hormônio
gasoso. Então, quando você coloca o jornal envolvendo as bananas, isso impede a difusão do etileno para a atmosfera. Você cria um ambiente rico em etileno, que fica ali em volta da banana. E o etileno provoca amadurecimento. Com o tempo, você vai ver que a banana verde vai ficando madura, com aquele aspecto meio amarelado. Mas por que ela muda de cor? O etileno é também responsável por quebrar as moléculas de clorofila que estão na casca de um fruto verde. Relembrando, as moléculas de clorofila são responsáveis pela cor verde dos vegetais. Então, com a quebra dessa clorofila, o fruto irá mudar de cor, podendo ficar amarelado ou meio vermelho, aí depende do fruto. E além dessas alterações de cor promovidas pelo etileno, existem outras mudanças que acontecem durante o amadurecimento dos frutos. O etileno, por exemplo, induz a formação de novos pigmentos, que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do fruto. Além disso, ele é responsável pela conversão do amido que foi estocado, formando glicose, que vai ser importante para o sabor doce de muitos frutos. O etileno também faz a quebra parcial das paredes celulares, fazendo com que o fruto ganhe aquele aspecto macio. E aqui eu quero lembrar um ditado popular que fala que uma fruta podre apodrece todas as outras. Existe algum fundamento nesse ditado? Existe sim. Uma fruta podre produz muito etileno, e esse etileno será responsável por amadurecer as frutas vizinhas. E para fechar essa aula, quero mostrar para vocês algumas aplicações do etileno que costumam cair aí nos vestibulares. Uma aplicação é o uso do etileno como indutor de diversos frutos. Por exemplo, muitos produtores utilizam o etileno para induzir a floração de muitas espécies, como por exemplo, a espécie do abacaxi, da manga, da maçã, e normalmente esses produtores utilizam câmaras para guardar esses frutos. E dentro dessas câmaras, muitos produtores fazem a queima de serragem ou madeira. A queima desses compostos libera o etileno. E é esse etileno que foi produzido aqui artificialmente que vai ser utilizado para a indução das flores ou então do amadurecimento dos frutos. E além dessas câmaras, muitos produtores também utilizam câmaras frias com baixas temperaturas. E nessas câmaras também há alta concentração de gás carbônico. A baixa de temperatura e a alta concentração de gás carbônico inibem a produção de etileno. Então, muitos frutos ficam armazenados nessas câmaras frias. E se eles não produzem etileno, eles demoram mais para amadurecer. E assim o produtor consegue manter por mais tempo os frutos, sem que eles fiquem podres. Fechamos por aqui com os hormônios vegetais e espero que vocês tenham gostado das nossas aulas de botânica. Até mais! Local de síntese e forma de transporte são produzidos pelas células de quase toda a planta, como o gás difunde-se entre as células. Ações principais do etileno são: promove o amadurecimento dos frutos e promove a queda das folhas quando estão velhas.
Colegas estudantes e telespectadores, a professora já explicou sobre o local de síntese, ações principais e exemplos de funções de cada hormonas vegetais. Então, a seguir vamos ver sobre como a regula a germinação das sementes, a floração e como crescem as caules e as raízes. Muitas vezes considerada a hormona de envelhecimento, usada na indústria para estimular o amadurecimento de frutos que foram colhidos ainda verdes. O ácido abscísico. O ácido abscísico, ao contrário de todos os hormônios que nós já falamos, é um inibidor do crescimento. O ácido abscísico, por exemplo, está relacionado com a inibição do crescimento durante o inverno, quando a planta passa por alguma condição adversa. Em todos esses casos, há um aumento da produção desse hormônio. E o ácido abscísico pode ser produzido no caule, nas folhas, nas raízes. E além da inibição do crescimento, o ácido abscísico também está relacionado com outras características da planta. Por exemplo, uma planta que passou por uma seca, onde há baixa disponibilidade de água. O que é que vai acontecer? A baixa disponibilidade de água é um estímulo para a produção do ácido abscísico. Este hormônio vai ficar aqui acumulado nas folhas e o aumento da concentração de ácido abscísico nas folhas é um sinal para o fechamento dos estômatos. Nós já vimos que os estômatos são responsáveis pelas trocas gasosas entre o meio interno e o meio externo. E se o estômato está fechado, a perda de água irá diminuir. E isso, então, é uma forma da planta economizar água, evitando que ela saia, por exemplo, durante a transpiração estomatar. Além dessa inibição do crescimento e fechamento dos estômatos, existe uma outra importante função do ácido abscísico. O ácido abscísico está relacionado também com a dormência das sementes. Mas o que significa dormência? Dormência, pessoal, está relacionada com a não germinação das sementes, como se as sementes estivessem dormindo ali no solo, esperando por algum estímulo que promova a germinação. Essas sementes dormentes produzem e acumulam ácido abscísico. Se o ácido abscísico está aqui acumulado, não haverá germinação. Mas por que isso é importante? Isso é muito importante, pessoal, porque o acúmulo de ácido abscísico impede uma germinação prematura. É como se a semente soubesse qual é o melhor período para a germinação. E vocês já devem ter reparado esse efeito do ácido abscísico. Algumas sementes, principalmente nas regiões mais áridas, só germinam depois de serem molhadas. Quando você molha uma semente, você lava esse ácido abscísico. E se esse excesso de ácido abscísico é removido, a semente irá conseguir germinar e a planta desenvolver. Então está explicado por que é importante você molhar as sementes que estão no seu vasinho de planta. Fechamos por aqui com essa aula e na próxima vamos falar sobre o etileno. Não perca, até lá! Local de síntese em forma de transporte do ácido abscísico são produzidos na raiz, caule, folhas, transportado pelos feixes condutores. Ações principais do ácido abscísico são
leva ao fecho dos estomas ou impede assim as trocas gasosas, pode reduzir o crescimento da planta, promove a dormência e inibe a germinação de sementes. A germinação é influenciada pelo ambiente. Normalmente, as sementes, antes de germinarem, precisam de um tempo de inativação, chamado dormência, que pode ser promovida pelo ácido abscísico. As citocininas e as giberelinas são importantes na germinação da semente, como quebram a dormência e fazem gastar as reservas de amido para alimentar o embrião que vai crescer. Durante a germinação, as auxinas controlam o crescimento de raiz em direção à gravidade, ou gravitropismo positivo. A função do flor é produzir semente através de reprodução sexuada. O fotoperíodo é o número de horas de iluminação diária e pode regular a floração de muitas espécies. As plantas precisam de um número mínimo de horas de luz para florirem. Classificam-se em plantas de dia curto, florescem com fotoperíodo menor do que 12 horas por ciclo diário. Exemplo, macieira. Plantas de dia longo, florescerem com fotoperíodo superior a 12 horas por ciclo diário. Interrompendo o período de escuro, inibe-se a floração. Exemplo, milho, centeio. Plantas neutras florescem qualquer que seja o fotoperíodo. Exemplo, craveiro. Para além da luz, a floração depende da ação de várias hormonas, como as giberelinas e as citocininas. O crescimento de uma planta requer que a parte aérea e a raiz cresçam. O alongamento do caule é estimulado por giberelinas e as citocininas. As citocininas também estimulam a formação de novos ramos ou ramificação. As auxinas são produzidas pelo ramo que cresce mais, o ramo apical dominante. Migram para os outros ramos laterais e impede que eles cresçam. Este fenômeno chama-se dominância apical. Assim, o crescimento de uma planta em altura e em número de ramos depende do conjunto de efeitos de citocininas, giberelinas e auxinas. Meus estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de biologia. Espero que esta aula esclareça as vossas dúvidas e tenham utilidade nas vossas vidas. Na próxima semana, vou estar convosco na aula de biologia com outro tópico. Até já! Meus colegas estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de biologia que acabamos de aprender. Espero que com esta aula teria ajudar vós a compreender melhor sobre todos os significados da ciência de biologia na nossa vida cotidiana. E também fazer a conhecer o mundo da ciência de biologia. E agora chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Maria Baquita, e meu colega Dilson Pinto e a equipa que trabalha agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até lá!